Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Leonan Gondim da Cruz Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidente do Tribunal Regional Eleitoral para o biênio 2023-2025, bacharel em Direito pela UNAMA, escritor, membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas, doutorando em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires e especialista em Direito Agrário. Olá, doutor Leonan. Olá, Raul. É uma honra estar aqui. Estou à disposição. Na verdade, é a primeira entrevista que eu estou concedendo depois da minha posse no TRE. Que bom. Eu me sinto lisonjeado com isso. Nós já nos conhecemos há algum tempo e a sua trajetória, seja como advogado e depois como desembargador, sempre foi de muito brilho e de muita honra para o direito paraense, né? Então, como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu acredito que você vai encontrar muitos desafios na justiça eleitoral. Após a última eleição, o que é que você espera de desafiador para essa nova administração? Olha, quando termina uma eleição, seja ela estadual, né, o estadual que eu falo a nível nacional, sim, ou municipal, a gente já pensa em organizar as eleições para daqui a 2 anos. Sim. Nós já estamos preocupados com isso. Tanto é que a primeira ideia minha é chamar o eleitor para que ele venha me dizer quais são as suas dificuldades. Por exemplo, nós nos deparamos muito com a falta de acessibilidade de um cadeirante, por exemplo, de chegar à sua sessão. Os locais de votação. E aí, veja, eu vi local de votação no segundo andar de um prédio, onde ele tem que ser carregado. Entendo. Isso, veja, é um prédio municipal, um prédio estadual, não é o prédio do TRE. Claro. Então, nós temos que ser os interlocutores entre o prefeito, o governador, para que se possa adaptar, não é? Ou então transferir essa sessão de votação para essa cabine, para o local, no mesmo prédio que tenha condições do cadeirante chegar. Mas eu preciso saber onde é que ele mora, onde é que ele vota, e para que eu possa verificar qual é o local mais próximo da residência dele. Então, eu vou abrir um canal direto com o eleitor, né? Então, nós já estamos fazendo essa programação, essa preparação, porque a justiça eleitoral, sendo ela especializada, né, ela organiza uma eleição que vai desde o alistamento até a diplomação da eleita ou do eleito. Então, nós já estamos preocupados com isso, já estamos nos movimentando para daqui a 2 anos. Organizar uma eleição no estado do Pará, que é um estado continental, não deve ser fácil, né? Você poderia falar um pouco da dificuldade de logística que o TRE enfrenta, porque são centenas, dezenas, não sei, milhares de urnas, né, e de locais de votação num estado imenso como o estado do Pará, né? Isso deve ter uma logística que exige muito esforço do TRE. Como é que você enxerga essa questão? Veja, quais as dificuldades? Nós temos transporte de urnas pela via fluvial, terrestre e aérea. Então, pela dimensão continental do estado do Pará, nós só podemos ter acesso através do barco. Então, isso dificulta muito, não é? Veja, chegue no dia da eleição, como já aconteceu, tivemos um problema com a urna. E temos 8 horas da manhã que inicia a votação. Então, nós temos que deslocar, contratar um helicóptero, um avião, para chegar até aquela localidade, aí passa para o barco, passa para o veículo automotor. Então, a dificuldade realmente é muito grande, não é? Mas nós preparamos, sim,
sempre dando continuidade a essa logística, nós já temos em mente a solução para qualquer intercorrência que porventura venha a ocorrer. Então, realmente é muito difícil, né, você organizar uma eleição num estado de dimensão continental como o estado do Pará, que é muito mais difícil que o estado do Amazonas, inclusive. Isso nós já chegamos à conclusão que no estado do Pará é muito mais difícil essa organização. Quando a gente enfrenta um problema, uma intercorrência, graças a Deus, nunca houve uma intercorrência tão séria que ao ponto de não se alcançar, não se materializar uma votação no dia da eleição. Quer dizer, o funcionamento da urna tem que acontecer de qualquer forma e o TRE tem cumprido essa missão, né, que é o acesso dos eleitores à votação. Por falar em fluvial, em transporte fluvial, isso traz à memória a questão dos ribeirinhos, né, aquelas pessoas que moram à margem dos rios e que têm uma dificuldade grande de locomoção. E eu imagino que deva ser muito difícil também conseguir treinar mesários para aqueles locais de votação. Como é que o TRE tem conseguido isso? Olha, o TRE geralmente aproveita os professores das localidades. Sim. Não é? Eles que são os mesários. Na falta, a gente faz o treinamento adequado e desloca essas pessoas para lá. Então, o TRE está muito bem, obrigado, com relação a isso. Não é? Os ribeirinhos não deixam de votar. Que bom. O TRE tem algum trabalho, por exemplo, nas escolas, nas universidades, de conscientização dos jovens sobre a importância do primeiro voto? Olha, veja, existe um projeto do Tribunal Superior Eleitoral chamado Eleitor do Futuro, que vai direto na criança. Já leva para a criança, já conscientiza a criança da importância do voto que pode mudar uma nação. E o TRE, através da desembargadora Luzia Nádia, criou o T-Liga Jovem, que realmente a finalidade é atingir aquele jovem, conscientizá-lo da importância do voto. Seja, esse projeto vai nas praças, vai nas praias, irá agora nas universidades. Então, porque realmente tem jovem que passa com 15 anos, 16 anos de idade. Sim. Conscientizar de modo geral, não é, a todos da importância do voto. Que bom. Mudando um pouco o foco do assunto, né, já para uma outra área, eu vejo que o senhor, você, junto com as advogadas Rosemary Nascimento, Eula Goraieb e Fernanda Souza, lançou um livro Direito Eleitoral, que eu agradeço, né, o exemplar que eu recebi aqui, devidamente autografado. E a pergunta quais os principais temas que estão elencados aqui na obra? Quais são os principais temas tratados nessa obra? Bem, quando eu assumi a corregedoria, há 2 anos atrás, eu pensei em deixar alguma coisa lá imortalizada. E eu resolvi escrever essa obra de direito eleitoral. Quando eu estava escrevendo, eu, reunido com as minhas assessoras, eu as convidei para... Vocês não querem escrever comigo também? Porque eu entendo, Raul, que o sol nasce para todos. Todos têm oportunidade, todos têm o direito de ser felizes, alcançar um determinado grau, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Sim, sim. Isso eu respeito muito as pessoas, sabe? Aprendi com meu pai, a liberdade, o direito de cada um, a diversidade. E aí eu convidei e nós materializamos um livro que é muito importante. Esses temas que tem aqui, como, por exemplo, você vai ver aí, nós tratamos da propaganda antecipada, do abuso do poder econômico e político, tratamos dos derrames de santinho, que sempre tem. E isso o TRE conseguiu, com as suas decisões, obstar. Veja, antigamente via-se vários santinhos nas ruas, sujavam as ruas. Hoje em dia, muito menos. Os fake news, que é a moda, né? Fake news no direito eleitoral, a cota de gênero, a cota étnico-racial, o julgamento sobre cota étnico-racial foi o primeiro no Brasil, eu fui o relator. Não é? Então, nós temos aqui
a prestação de contas, a preclusão com relação à juntada de documentos. E nós fizemos abuso do poder, condenação criminal, julgamento antecipado. E nós procuramos aqui buscar as decisões de todos os TREs, né, do Brasil inteiro, exatamente para fazer uma comparação. Nós juntamos aqui o julgado de todos os membros da Corte do TRE Pará. E nós fizemos uma comparação com outro julgado dos outros TREs. Então, realmente foi uma ideia que nós conseguimos materializar e eu fiz a apresentação. Nós temos o prefácio do nosso grande mestre, doutor José Augusto Torres Potiguar, para o nosso procurador eleitoral, procurador da República. Não é? Então, para mim, é mais um filho. Não é? Como você é escritor também, você é jurista, e você sabe, cada vez que você escreve um livro, é um legado que a gente deixa. Um filho, né? Não é? Então, exatamente. Graças a Deus, conseguiu materializar. Que bom. Eu fico muito feliz em saber que você também é escritor, especialmente porque não se dedica só à área do direito, né? Eu vejo aqui que você partiu para uma área muito interessante, que são os livros infantis que você publicou, e pela informação que eu tenho, isso se deu aí durante o lockdown da pandemia. E como é que surgiu isso, essa criação? Como é que foi essa inspiração para escrever livros infantis? Por quê? O que te inspirou a fazer isso? Olha, lembra que quando você era criança, você viu o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Claro, né? Claro. Lembra da Cuca, do Minotauro, claro, né? Claro. Da Dona Benta. Uhum. Então, enfim, do Pedrinho, da Narizinho, da Emília, Monteiro Lobato, né? Eu sempre gostei do Monteiro Lobato, amo Monteiro Lobato, e eu convivo muito no Mosqueiro com a natureza. O passarinho me acorda, tem um bem-te-vi que me acorda, ele bica, eu acho que ele se olha no espelho de uma porta que eu fiz lá, de vidro, para que eu possa ver a praia do meu quarto. Ele se vê, ele quer brigar com ele mesmo. E aí ele me acorda. Eu digo que ele vai me acordar todo dia de manhã, à tarde também. E eu tive uma ideia, olhando para o meu cãozinho, o Lute, que é um Golden Retriever, e ele, fazendo a refeição, esse bem-te-vi veio comer um pouco do alimento dele. E eu tive uma ideia, vou escrever sobre o Lute e o bem-te-vi. E escrevi isso. Na verdade, eu coloquei Lute e o passarinho. Depois que eu fiz esse último livro meu, que foi o nome do bem-te-vi. E aí escrevi sobre o sapo irineu, os 4 pulinhos, né? Sobre o beija-flor e a cor do amor, que eu acordei certo dia, qual é a cor do amor? Eu dormindo, eu fui pesquisar e tem uma escritora escocesa, Linda Strayban, que ela fala da cor do amor, mas usando um elefante. E eu usei o beija-flor. E também vi o grilozinho, que ele sai de casa, ele só dá 4 pulinhos. Ele dá os 4 pulinhos como se fosse algo que venha dar sorte para ele. E aí eu comecei a pensar, vou escrever para as crianças. E escrevi sobre o Lute e o passarinho, e fui no grilozinho, fui no sapo irineu, os 4 pulinhos, e fui no beija-flor e a cor do amor. E o nome do bem-te-vi foi a última obra. E tenho mais 15 contos infantis que eu vou lançar. Né? Que bom! Foi a pandemia que me trouxe, triste com tudo isso, perdendo amigos, conhecidos, né? O ser humano. E para mim, eu comecei a ficar um pouco nostálgico, comecei a perder as forças nas pernas, fiz até uma cirurgia, tudo em função da pandemia, e foi isso que me estimulou. Escrevi 2 livros de poemas, também na época da pandemia. Já lancei, vou lançar o outro agora, o 3º, que já está pronto. Então, por um lado, essa pandemia me trouxe, né, essa... Eu sempre digo que a pandemia teve seu lado bom também, ainda que seja um lado de aprendizado, para a gente dar valor a muita coisa que a gente não via antes, sem dúvida, não conseguia perceber. Eu fui incentivado muito pelo Edilamar de Oliveira, que é, para mim, eu vou usar o feminino, a maior poetisa que nós temos. Edilamar é a primeira mulher no mundo a lançar uma epopeia. No mundo. Sim. Inclusive,
eu lancei o nome dela para ser membro da Academia Brasileira de Letras. Ótimo. E também o nosso querido irmão, meu queridíssimo João Carlos Pereira. Ah, sim, João Carlos deixou saudade, né? Foi quem me incentivou também. Né? E lendo meu pai, os poemas Antônio Tavernar, que meu pai dizia que foi o maior poeta paraense. Né? E tantos outros que nós temos aí, poetas. Então, com certeza, daqui a algum tempo, essas crianças de hoje vão estar dizendo, na minha infância eu convivi com esses personagens, como nós convivemos com a Cuca, com a Emília, enfim. Desembargador, foi uma honra muito grande tê-lo aqui para essa entrevista. Tá? Eu desejo muito sucesso nessa sua empreitada como presidente do TRE, que é um cargo que possivelmente vai ser muito bem exercido pelo seu caráter, pela sua conduta como jurista, como homem do direito e como ser humano. Tá? Então, eu desejo muita sorte e muita felicidade e que consiga fazer cada dia mais o nosso país brilhar, a democracia e garantir a todos o direito universal de voto. Eu sei que o senhor vai fazer um excelente trabalho junto ao TRE. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. A Justiça Eleitoral, eu digo que ela é a mais democrática porque ela se aproxima muito do cidadão e da cidadã, né, do eleitor e da eleitora. É através dela que se exerce realmente a cidadania, obedecendo à soberania popular. Né? Muito obrigado. Obrigado. Um abraço.